Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, está o Pip-Boy que eu desenvolvi utilizando um S32 com display touchscreen embutido e modelagem 3D. Para esse projeto, eu decidi não utilizar o design original do Pip-Boy do Fallout 4, mas apesar disso eu utilizei a mesma interface. E é claro, e se tratando do design, eu tive como inspiração alguns elementos, como o nome Pip-Boy, medidor de radiação, o logotipo da Vault-Tec e, é claro, essa pecinha giratória no formato de engrenagem. E para você poder prender no braço esse S32 com display touchscreen embutido, eu utilizei dois velcros. Justamente porque eu tinha feito uma outra versão em que só utilizava um velcro, mas ele não era muito estável e seguro no braço, correndo risco de cair, mas eu utilizei com dois e apresentou mais estabilidade, apresentou mais segurança, funcionou perfeitamente. Utilizei também parafusos do tipo M3 para prender o display, ou melhor, o S32 com display embutido, e é claro, esses três cabos aqui são cabos utilizados para recarregar a bateria que fornece energia para o S32, exibir as imagens do Pip-Boy do jogo Fallout. E é claro, quando vocês forem botar para carregar, no caso eu utilizei duas baterias de lítio de 3.7 ligadas para resultar em 7.4 e fornecer energia para os 32. E é claro, ele suporta até 9 volts, mas 7.4 já é suficiente. E é claro, quando vocês forem recarregar essas baterias, vocês não podem utilizar uma fonte ou um carregador qualquer. No caso, vocês precisam utilizar esse daqui, que tem capacidade para carregar até 3 células. E por se tratar de 3 cabos, é só vocês conectarem aqui nessa parte para poder recarregar. Ele tem espaço para até 3 células, mas nesse caso foram só 2. Aí, claro, e ele é bivolt também, vocês podem... Mas é preciso, como eu disse, utilizar esse carregador para recarregar as baterias com esses 3 cabos, ligando diretamente na tomada. E é claro, eu vou ligar para vocês verem como ficou o resultado. E é claro, em vez de utilizar GIFs, eu decidi utilizar no formato vídeo no formato AVI. E também uma parte eu também tive que usar MPJPEG para poder rodar no no S30 no display do S32. E não só isso, para que o vídeo, ou melhor, os vídeos, já que tem um vídeo que mostra a intro do Pip-Boy e a interface e os menus do Pip-Boy, eu utilizei dois vídeos no formato AVI e MPJPEG. O FPS é um pouco baixo, mas no caso desse projeto é até aceitável, certo? E é claro, quando você liga ele só exibe essa intro uma única vez. E depois disso ele vai exibindo todos os menus do Pip-Boy com uma interface igual à interface do Pip-Boy do Fallout 4. E como eu disse, para você prender no seu antebraço é só utilizar esses velcros aqui e fazer um corte. E é claro, eu usei filamento PLA para imprimir essas peças para acomodar os componentes do Pip-Boy, certo? E é isso basicamente. E é claro, tem que sim, tem que haver também a conversão para MPJPEG para poder funcionar. E agora que eu já mostrei para vocês o Pip-Boy que eu desenvolvi com inspiração no Pip-Boy original do Fallout 4, eu vou explicar o código e como você tem que fazer para rodar os vídeos que mostram o funcionamento da interface do Pip-Boy do Fallout 4, porque assim, também é preciso você utilizar um cartão SD. E para esse caso aqui eu utilizei um cartão SD de 16 GB, pois esse S32, além de ter um display touchscreen embutido, ele também tem um módulo para leitura de cartão SD. Bom, sem mais delongas, vou explicar os arquivos, o código e o que você tem que fazer para converter os vídeos, tá certo? Até daqui a pouco. Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, está o código principal do Pip-Boy.
Quando vocês forem baixar ele no S32 com o display touchscreen embutido, essas são as conexões entre o S32 e o display, certo? E aqui estão alguns dados muito importantes. Aqui está a pasta MJPEG que vocês têm que utilizar para armazenar os vídeos no formato AVI que vocês utilizarem, certo? E aqui a velocidade em que o vídeo vai ser exibido. Algumas configurações básicas que envolvem criar, ou melhor, chamar a função para poder utilizar o display, ele 9341 touchscreen. Aqui verifica se houve uma falha na inicialização, caso as conexões sejam diferentes. Verifica também se o cartão SD está conectado nele. E algumas das configurações básicas que envolvem o momento em que você chama, por exemplo, a função que vai exibir os vídeos. Essa função, como eu tinha dito agora há pouco, ela vai chamar um dos vídeos que vocês devem utilizar para o Pip-Boy funcionar corretamente. E nesse caso, como essa aqui está na função setup, ele só vai chamar a intro do Pip-Boy com interface inspirada no Fallout 4, certo? Ele só vai chamar o primeiro vídeo. E quando você entra na função loop, ele vai chamar o segundo vídeo, que exibe todos os menus do Pip-Boy em questão de segundos. E é claro, em algumas situações não dá para aumentar tanto o FPS utilizando o próprio código, porque existem situações em que, se você tentar aumentar, pode haver, por exemplo, uma sobrecarga, pode haver falha de alocação de memória, pode superaquecer a placa S32, caso você tente aumentar o FPS. E é claro, eu já estou planejando uma segunda versão em que, em vez de utilizar o S32 comumente utilizado para diversos projetos, no caso o Dev Module, eu já estou planejando utilizar um S3 para uma nova versão do Pip-Boy. E é claro, aqui, por exemplo, essas funções são essenciais para que possa exibir as imagens que estão no vídeo, para que possa exibir as imagens que estão dentro do vídeo, armazenado no cartão SD de 16 GB. Claro, eu utilizei um cartão SD de 16 GB, mas vocês podem utilizar... Mas assim, vocês podem utilizar qualquer outro. Seja de 32, 64 e por aí vai. E é claro, e se tratando de exibir, de chamar essa função para poder exibir o vídeo no display embutido no S32, tem que ser levado em consideração altura, largura, número de pixels e os pontos X e Y, onde vão exibir o vídeo diretamente no display touchscreen, certo? E é claro, na hora que for exibido o vídeo, ele vai retornar alguns dados. Ele vai retornar esses valores aqui, como vocês podem ver, o tamanho, vai exibir o vídeo, vai decodificar, vai confirmar que ele está lendo, vai exibir o FPS, vai exibir o tempo, o total de frames, e por aí vai. E é claro, também é preciso instanciar o número de bytes, instanciar o buffer. E aqui, como podem ver, essas funções também são essenciais, que servem para chamar tanto... ou melhor, que servem para chamar as bibliotecas que são responsáveis por ler e exibir os dados que estão sendo armazenados no cartão SD que está conectado no módulo embutido no S32. E essa aqui é usada para analisar e exibir o vídeo com base no formato que eu já tinha falado para vocês, que era o MJPEG, certo? Ou MJPEG, podem chamar como quiser, tá? Mas para esse caso aqui, é preciso ter essa biblioteca para poder decodificar e exibir o vídeo.
exibindo tem que ser levado também a altura, largura. E é claro, existem situações em que, caso você queira que o FPS aumente, em alguns casos o mais recomendado é que você diminua a resolução do vídeo. Você pode também reduzir a resolução do vídeo, mas você tem que escolher o programa que vai reduzir a resolução com muito cuidado, porque a qualidade de imagem pode não ficar muito boa quando você tentar reduzir. Certo? E como eu disse, esse código não é criação minha, mas eu modifiquei justamente para você conseguir exibir os vídeos da interface do Pip-Boy e poder fazer um cosplay com isso. E é claro, ele leva em consideração buffer, altura, largura, o tanto de espaço que ele ocupa na memória, o buffer, e por aí vai. Aí vem aqui um ponto importante. Quando você, por exemplo, no caso, para gravar um vídeo exibindo a interface do Pip-Boy do Fallout 4, eu tive que baixar no meu celular o famoso aplicativo que também imita a interface do Pip-Boy, certo? A interface original do Pip-Boy do Fallout 4. Eu baixei esse aplicativo, aí eu utilizei um app de captura também para poder gravar, para que fosse possível gravar a interface do Pip-Boy do Fallout 4 funcionando. E depois enviar via WhatsApp para que pudesse ser armazenado e modificado pelo computador. E é claro, aqui como podem ver, é porque assim, eu testei mais de um vídeo para ver qual era o mais adequado para poder exibir no S32. E aqui estão esses aqui. E é claro, caso você queira que seja diferente, você pode usar esse vídeo aqui para você editar e ficar de um jeito diferente, seja para mudar as cores, a resolução. Porém, como normalmente tem vídeos que quando você grava, normalmente eles ficam salvos no formato MP4, como é o caso desse, aqui eu vou até mostrar. Como é o caso desse vídeo aqui, ele também está no formato MP4, como vocês podem ver. Eu chamei ele de vídeo principal porque foi o vídeo principal que eu gravei antes de editar pelo Movavi. O software que eu tinha escolhido para editar foi o Movavi e o resultado até que ficou bom. E é claro, aqui ó, como vocês podem ver, eu gravei o vídeo da intro também, pelo meu celular. E é claro, eu até tentei utilizar vídeo em formato MP4 para rodar no display touchscreen embutido no S32 que eu tinha mostrado para vocês, mas no formato MP4 não tinha funcionado. Por isso que, ao utilizar o Movavi, eu editei e salvei no formato AVI. E é claro, não é só isso que vocês precisam fazer. Vale lembrar, por exemplo, porque assim, como vocês viram aqui, ele está exibindo e decodificando o vídeo no formato MJPEG ou MJPEG. Aí, nesse caso, vocês têm que utilizar esse site aqui para converter o vídeo. Aqui, ó, por exemplo, está MP4 para MJPEG, mas vocês devem utilizar AVI, certo? Vocês devem utilizar esse formato para poder convertê-lo, porque se vocês não converterem o AVI para MJPEG e resultar nisso aqui que eu tinha mostrado, porque assim, o formato aqui está no formato AVI, mas por meio desse site aqui que eu tinha mostrado, ele também ficou no formato MJPEG. Ele ficou também no formato MJPEG, que é o que vocês precisam para poder exibir no display touchscreen do S32. Sem isso não vai funcionar. Eu até tinha tentado somente no formato AVI sem precisar converter, mas isso não tinha funcionado. Aí, ó, eu vou selecionar. Aí basta você selecionar direto do seu computador ou notebook na hora que vocês forem converter, tá certo?
E é claro, como eu tinha dito antes, esse código não é minha criação, mas eu modifiquei para exibir somente os vídeos da interface do Pip-Boy. E é claro, aqui estão algumas funções básicas que eu já tinha mostrado. Aqui ele exibe a quantidade total de memória que o vídeo ocupa em megabytes, em gigabytes. E é tranquilo de se converter, tá certo? Vou deixar esse código aqui na descrição. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal para não perder nenhum tutorial. Qualquer dúvida que tiver, pode postar nos comentários que eu irei responder, pessoal. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou e disse. Tchau.